In 1982, the executive director of the United Nations Environmental Program predicted that by the year 2000, climate change would cause a global catastrophe. He said that it will be irreversible as any nuclear holocaust would be. This is what they said at the United Nations. What happened? Here we are. Pois é. Contrariando as previsões de ambientalistas e ONGs, o mundo ainda não acabou, o mar não engoliu a terra e os ursinhos polares não foram extintos. Mas reparem no discurso do senhor Lula da Silva na abertura oficial da COP30. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento. Ou seja, para o Lula, o aquecimento global, supostamente causado pelo homem, é o culpado pelas tragédias naturais que assolam o planeta. Mas será mesmo? Segundo o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança do clima da própria ONU, não há evidência científica de que a ação humana tenha contribuído para o aumento de secas, incêndios, ventos e chuvas no planeta Terra. Os dados globais, coletados durante décadas pelos pesquisadores do IPCC, não indicam alterações na esmagadora maioria dos eventos climáticos extremos. O relatório do painel revela que secas, chuvas, tempestades, enchentes, ciclones, tornados, furacões, deslizamentos de terra, condições para incêndios, geadas, granizo, nevascas e até mesmo a elevação do nível do mar, nada disso que eu acabei de falar se agravou por ação do homem. Por outro lado, o progresso industrial, tecnológico e econômico da humanidade tornou a nossa espécie muito menos vulnerável às ameaças climáticas. Há 100 anos, a chance de uma pessoa morrer em um desastre natural era 50 vezes maior. E mesmo com a população global aumentando em bilhões de pessoas nas últimas décadas, o número absoluto e o número proporcional de mortes por eventos climáticos extremos não para de cair. Mas então, por que a gente tem a falsa sensação de que a frequência e a intensidade dos desastres naturais estão aumentando e ameaçam a nossa própria sobrevivência? Esse é um fenômeno de percepção. O que aumentou não foram as tragédias climáticas, foram as imagens de tragédias climáticas disponíveis ao público. O jornalista Leandro Narlock, autor best-seller do Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, explica: a cobertura jornalística intensa e contínua de determinados eventos nos faz acreditar que esses eventos estão se tornando mais comuns e severos, mesmo que os dados científicos não sustentem essa conclusão. Em outras palavras, a mídia influencia e molda a percepção equivocada da sociedade sobre a questão climática. E políticos oportunistas se aproveitam dessa situação para aumentar o seu controle sobre a sociedade e a economia e, por tabela, se livrar da responsabilidade por calamidades que poderiam ser evitadas ou mitigadas. Quando eram da oposição, Lula e a esquerda responsabilizavam o governo e o presidente pelos incêndios da Amazônia. Mas de 2023 para cá, houve uma mudança radical no discurso. Agora, a culpa é da mudança climática ou do aquecimento global. Contudo, sem uma base científica sólida e considerando todo o histórico de falsas profecias climáticas, a narrativa do fim do mundo vem perdendo credibilidade. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change, because that way they can't miss. It's climate change, because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, there's climate change. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. E não é só na arena política que o alarmismo ambiental encontra resistência. Bill Gates, o fundador da Microsoft, já doou bilhões de dólares da sua fortuna pessoal para iniciativas relacionadas à mudança climática. E recentemente surpreendeu as ONGs e os ambientalistas ao publicar uma carta aberta aos participantes da COP30, listando 3 duras verdades para a reflexão geral. Verdade número 1. A mudança climática é um problema sério, mas não vai ser o fim do mundo. Verdade número 2. A temperatura não é a melhor forma de medir o progresso no clima. O que mais importa é o número de pessoas com acesso a alimento, abrigo e assistência médica. Verdade número 3. Saúde e prosperidade são a melhor defesa contra a mudança climática.
Sobre esse último ponto, hoje, no Brasil, o principal fator de prosperidade e de redução da desigualdade social é a presença do agro, setor responsável por 1/4 da riqueza gerada no país. Como mostra essa matéria especial da Folha de São Paulo, nos últimos anos, o agronegócio vem transformando a cultura e as cidades no Brasil, elevando a renda de alguns estados acima da média, diminuindo a desigualdade social e atraindo nova onda de imigrantes atrás de oportunidades. Desde 2022, eu ministrei mais de 100 palestras em municípios do agro em 16 estados do Brasil e eu vi essa transformação socioeconômica com os meus próprios olhos. Recentemente, eu visitei o interior do Piauí e o interior do Maranhão em 2 grandes eventos promovidos pela Progresso Sementes, onde eu tive a oportunidade de conversar com cientistas, com acadêmicos, com agrônomos que estão na linha de frente da nossa produção rural, lá no Brasil Profundo, onde é nítido o contraste entre um passado de carência e um futuro de prosperidade que poderia se concretizar muito mais rápido se o governo brasileiro valorizasse o trabalho social e o trabalho ecológico dos nossos agricultores e pecuaristas. A jornalista Kellen Severo, especializada em agronegócio, repercutiu o relatório mais recente da Embrapa sobre o uso da terra no Brasil e os números confirmam. Ninguém no planeta preserva mais a natureza do que o produtor rural brasileiro. São mais de 246 milhões e 700 mil hectares dedicados à preservação da vegetação nativa nos imóveis rurais, o que equivale a toda a Europa Ocidental e Central, da costa de Portugal até os Cárpatos na Romênia, englobando 18 países, ou seja, os agricultores e pecuaristas brasileiros mantêm por força de lei e prática de conservação uma extensão de vegetação nativa maior que metade da Europa geográfica. Pois é, quase metade da vegetação nativa do Brasil está nas fazendas, sendo preservada de graça e sem assistência do governo por agricultores e pecuaristas. Mas o trabalho do agro vai muito além da questão alimentar e da questão ecológica. Grandes produtores, como o Grupo Progresso, que eu visitei lá no sul do Piauí, trazem para si a responsabilidade de cuidar das suas comunidades, colaborando com obras, com serviços nas áreas de saúde, educação, saneamento, infraestrutura. Com o lema de semear, cultivar e progredir, a Fazenda Progresso tem programas de alfabetização de adultos, de capacitação profissional de estudantes, prevenção de queimadas, apoio à agricultura familiar, construção de creches e escolas, acolhimento de crianças com deficiência intelectual, entre várias outras iniciativas de assistência social. Por isso, se o Brasil quer reduzir o impacto da mudança climática na vida das pessoas, o primeiro passo é não atrapalhar nem vilanizar quem está preservando a natureza e reduzindo a desigualdade social no país. Mas enquanto uns trabalham por um mundo melhor, outros profetizam o apocalipse climático. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Mas como nós já vimos, a opinião do Lula está longe de ser uma unanimidade. E talvez o verdadeiro risco seja outro. Predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people that have cost their countries fortunes and given those same countries no chance for success. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. Mas eu gostaria de saber o que você pensa. Você concorda com o alarmismo do Lula da Silva ou com o realismo de Donald Trump e Bill Gates? Deixa a sua opinião nos comentários. E se você é da turma que já entendeu que o mundo não vai acabar tão cedo por causa da mudança climática, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam os fatos, os números e os dados científicos sobre esse tema. Muito obrigado e fiquem com Deus.